Oi, gente, aqui é o Renato Gaúcho falando. Antes da história, preste atenção. Você tá vendo esse urso lindão que você tá mostrando aí na tela? Pois ele vai ser sorteado na sexta-feira que vem e poderá ser seu. Basta se inscrever no canal, dar o seu like e acompanhar o vídeo até o final. E se você for a sorteada, vai receber esse presentão em casa, sem nenhum custo. Tá afim? Então se inscreva no canal, dê o seu like, comente e acompanhe a história até o final. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ela já trabalhava ali em casa há algum tempo. Mas eu confesso que, pelo menos até aquele momento, nunca tinha olhado com segundas intenções para Matilde. Para mim, ela era apenas a nossa empregada. Na época, eu recém tinha completado 15 anos. Só que, apesar de ser ainda novo, não era nenhum menino inocente. Apesar de nunca ter me envolvido intimamente com mulher nenhuma. Já tinha ficado com algumas garotas, só que, pelo menos até aquele momento, nunca tinha ido para a cama com mulher nenhuma. Foi mais ou menos nessa época que a Matilde começou a tirar o meu sossego, digamos assim. Olha, se eu fechar os olhos, parece até que estou vendo quando ela se insinuou para mim pela primeira vez. Eu tinha acabado de chegar da rua. Algum tempo depois, a minha mãe também saiu para trabalhar, de modo que ficamos sozinhos ali em casa, eu e ela. Um calor de rachar. Devia estar fazendo uns 32, 34 graus. Eu estava no sofá, diante da televisão, distraído. A Matilde circulando por ali, limpando uma coisa, limpando outra. De vez em quando ela passava por mim, se abanando. Ai, Luizinho, como tá calor. Tá tão abafado aqui dentro, você não acha? Eu só fazia que sim com a cabeça. Distraído. Sem tirar os olhos da televisão. Repito, até aquele momento, eu nunca tinha olhado para ela com malícia. Até que, de repente, ela parou assim diante de mim e anunciou: eu acho que eu vou tomar um banho para me refrescar um pouco. Você não vai contar para tua mãe, né, Luizinho, que eu tô tomando banho na hora do serviço? Claro que não, Matilde, imagine. Pode ir tranquila, na boa. Quando eu falei assim, ela sorriu. Puxa, que bom. Mas... e você? Não quer se refrescar um pouquinho também? Ela falou aquilo e me encarou, mas com uma malícia no olhar. Sorrindo, desabotoou assim os 2 primeiros botões do uniforme na minha frente, olhando fixamente para mim, deixando à mostra um pedacinho do sutiã. E depois saiu caminhando lentamente em direção à escada que levava ao piso superior do sobrado. E enquanto subia a escada, ela ia balançando os quadris, bem devagarinho, para lá, para cá, com toda certeza querendo me provocar. É como eu já disse, eu nunca tinha olhado para Matilde com nenhum tipo de interesse sexual. Nunca. Na verdade, eu acho que foi só naquele momento que eu reparei o quanto ela era sensual. Não que fosse uma Miss, um prêmio de beleza, mas tinha um rostinho tão bonito. E o corpo... ah, meu Deus do céu. O que chamava mesmo a atenção dela era o corpo. Quando chegou lá no último degrau da escada, ela voltou a olhar para mim com aquele sorrisinho safado, provocante, que não vou negar, me deixou muito perturbado. E como não ficaria? Eu era um menino de 15 anos, recém tinha completado 15 anos. Eu ainda fiquei por ali há algum tempo tentando me controlar, mas só de imaginar a Matilde debaixo do chuveiro, eu fui ficando nervoso. Sabe, foi batendo uma ansiedade,
uma excitação. E foi então que, num impulso, eu resolvi subir aquela escada e ali do corredor fiquei escutando o barulhinho do chuveiro. Para minha surpresa, dali mesmo do corredor, eu percebi que a porta do banheiro estava entreaberta. Senti até um arrepio. Com certeza a safada tinha deixado a porta do banheiro aberta de propósito, só para me provocar. Sim, porque, vamos convir, ninguém esquece a porta do banheiro aberta quando vai tomar banho, a menos que queira provocar alguém. E era exatamente isso que ela estava querendo. Será que ela sabia que eu ia subir e tentar espiar ela tomando banho? Claro que sabia. Claro. A julgar pela cara que ela fez, pelo requebrado subindo aquela escada e pelo sorrisinho malicioso que ela me deu quando chegou lá no último degrau, era exatamente isso que ela queria fazer, me provocar, me deixar louco. E o pior é que conseguiu. Eu ainda fiquei ali parado, com o coração quase saltando pela boca, me perguntando se devia ou não devia me aproximar daquela porta. Eu nunca tinha visto uma mulher nua na minha frente. Pelo menos não assim ao vivo. E foi com o corpo tremendo que, pé por pé, eu fui me aproximando daquela porta. E quando cheguei assim bem pertinho, percebi que ela estava cantarolando debaixo do chuveiro. O barulhinho da água caindo e ela cantando. Olha, eu quase nem respirava, com medo de que ela percebesse a minha presença. Se bem que, se ela realmente tinha deixado aquela porta entreaberta de propósito, era porque queria ser espiada. Pois foi o que eu fiz. Coloquei o olho naquela frestinha, com todo cuidado. E a visão que tive foi a visão do paraíso. Dei de cara com o box, só que até mesmo a portinha do box da safada tinha deixado aberta. De propósito. Ela simplesmente queria me enlouquecer. E o pior é que nessas alturas eu já estava mais do que maluco. De modo que a vi bem de frente, nuazinha, com o corpo todo ensaboado. Eu nunca tinha visto uma mulher nua, a não ser em revistas ou então na internet. Ela estava sorrindo para mim. Até porque nessas alturas já tinha percebido que eu estava ali. Sorriu e ficou me chamando assim com o dedo, sabe, fazendo sinal. Meu coração quase parou de bater. Ela ali nuazinha, debaixo daquele chuveiro, o corpo molhado, todo ensaboado, sorrindo e me chamando. Eu naturalmente não resisti e fui. Era apenas um menino, mas de bobo eu também não tinha nada. Abri aquela porta com tudo e com o coração quase saltando pela boca fui entrando. Ela pediu: fecha a porta primeiro, depois tira a roupa e vem. A água está tão gostosa. Meu Deus, eu não sabia que a melhor mulher do mundo estava tão perto de mim, trabalhando ali na nossa casa. Foi nos braços da Matilde que eu me tornei um homem de verdade. E tudo ali mesmo, debaixo daquele chuveiro. Foi a coisa mais gostosa que eu já tinha experimentado em toda a minha vida. Disparado. Ela me deixou simplesmente maluco. Depois, ainda quis repetir tudo lá no meu quarto, em cima da minha cama. Como não me apaixonar, meu Deus? Um garoto como eu naquela época não tinha chance nenhuma contra os joguinhos de sedução de uma mulher experiente como a Matilde. 15 anos de idade. Eu era um moleque.
despertando para tudo. Aí, de repente, uma mulher daquela arma toda aquela cena, me chama. Eu só podia ter me apaixonado mesmo. E o pior é que me apaixonei. Depois, fiquei me perguntando como ainda não tinha reparado nela. Apesar de já fazer alguns meses que ela trabalhava ali com a gente. Naturalmente que depois daquela primeira vez, depois daquele dia, tudo foi diferente entre nós. Simplesmente me apaixonei. Fiquei alucinado por essa mulher. Queria repetir aquilo todos os dias, o tempo todo. Sem exagero, a gente transava todos os dias, com exceção de quando eu chegava muito tarde do meu curso. Aí não tinha jeito. Corríamos o risco de sermos pegos pela minha mãe e ela não queria arriscar um emprego. Eu sabia que ela era casada. Ela mesma tinha me contado. Só que, mesmo assim, ela gostava de me provocar. Depois que fizemos amor, um dia ela chegou a dizer: ai, Luizinho, se eu pudesse, eu te levava para casa comigo, sabe? Você dá de 10-0 no meu marido. Ah, como eu gostava quando ela falava aquilo. Até que um dia, ela começou a me provocar, mesmo a minha mãe estando em casa. Luizinho, vamos lá pro quarto brincar de médico? Eu tô sentindo uma dorzinha aqui, se me examina. Com a presença da minha mãe por ali, acabamos indo lá pro quintal. E ficamos no maior amasso. Ah, meu Deus, essa mulher estava acabando comigo. Tirando completamente a minha paz, me deixando cada vez mais apaixonado, mais maluco de amor. E naquelas alturas, eu já não tinha mais dúvida nenhuma. Era paixão mesmo. Só dava ela no meu pensamento o dia todo. Quem diria que eu ia me apaixonar daquele jeito por uma mulher tão mais velha, tão mais experiente? Eu tinha só 15 anos, enquanto ela provavelmente tinha uns 30, 31. Mesmo assim, caí de 4. E como não cairia, depois de tudo que vivi, nos braços dessa mulher? Foi ela que me ensinou a ser homem de verdade. Às vezes ela até dormia ali em casa. Não era sempre, mas tinha dias que, em vez de ir para casa, ela passava a noite, fazia o serviço dela, aí de repente ficava muito tarde, ou a mãe precisava de alguma coisa. Quando recebia alguém, havia até um aposento com cama reservado para quando ela ficava. E foi num desses dias que, para o meu desgosto, eu flagrei uma cena que me deixou chocado. Sim, porque apaixonado do jeito que eu estava, uma cena que eu jamais imaginava que viria. Para o meu espanto, flagrei meu pai saindo do quartinho dela. Devia passar da meia-noite, quando eu levantei da cama para tomar um copo d'água na cozinha. E do corredor, eu escutei aquele barulhinho, aquele ruído, E apesar de estar escuro, eu me aproximei e coloquei o olho na fresta da porta e vi a cena. Eu mesmo já tinha feito algumas visitinhas noturnas para ela, de modo que sabia muito bem o que o meu pai estava fazendo ali àquela hora. Principalmente saindo daquele jeito depois, porque eu fui para o meu quarto e fiquei espiando. E vi, quando ele voltou, pé por pé na surdina, cuidando para não fazer barulho, com toda certeza para não acordar a coitada da minha mãe, que enquanto isso, dormia inocente ali na cama dos dois. Olha, eu me senti tão mal, eu me senti tão angustiado, tão sentido, tão logrado, tão
traído, tão enganado. Meu pai e a Matilde. Mas e a minha mãe? E eu? A Matilde era minha. Meu pai não tinha o direito de se meter com ela. Não, devia ter alguma explicação. De repente, sei lá, ele foi lá pedir para ela passar uma camisa para ele. Só que, convenhamos, aquela hora da noite e ainda no escuro, não fazia sentido. A verdade é que quanto mais explicação eu tentava imaginar, mais eu me dava conta de que não tinha explicação nenhuma. Ou por outra, a explicação existia, mas era uma só, e estava mais do que evidente. Meu pai também estava tendo um caso com a nossa empregada. Olha, eu fiquei revoltado. Minha vontade era de acordar a minha mãe e contar tudo para ela. Entregar o meu pai de bandeja. Claro que se fizesse isso, não seria pela minha mãe, e sim por ciúme, despeito. De qualquer modo, não fiz nada. Acabei ficando na minha. Meu pai tendo um caso com a mulher por quem eu estava apaixonado. Olha, era o fim. Não era justo. A Matilde era minha. Ele não tinha o direito de se meter com ela. Olha, fiquei revoltado com... Aliás, no começo eu nem acreditei. Sem contar que no meio de tudo isso ainda tinha a coitada da minha mãe. Coitada da minha mãe e coitado de mim. O pior é que algum tempo depois, a minha mãe acabou despedindo a Matilde. E para dizer a verdade, até hoje eu não sei o verdadeiro motivo. Talvez tenha descoberto que ela dormia com o pai. Ou pelo menos desconfiou. Sinceramente não sei. Só sei que um dia cheguei em casa do cursinho e não mais a encontrei. Depois a minha mãe veio me contar que ela não ia mais trabalhar ali com a gente, que uma outra empregada começaria na semana seguinte. Eu fiquei tão amargurado, tão arrasado. Não sabia o que fazer da minha vida. Meu Deus, estava apaixonado. Tanto que mesmo sabendo que o meu pai também tinha um caso com ela, guardei tudo para mim, não cobrei nada dela e nem dele, com medo de ela de repente se zangar e até me dispensar, ou da mãe acabar despedindo ela e ela, no fim, aconteceu exatamente isso, mesmo eu tendo ficado de boca fechada. De repente, chego da rua e minha mãe do nada conta que tinha dispensado a Matilde. Olha, eu fiquei louco, arrasado, sem saber o que fazer. A verdade é que nunca mais tive notícias da Matilde. Eu não sabia o seu endereço, nem tinha o telefone dela. Um dia, inclusive, inventei uma história e perguntei para minha mãe. Falei que a mãe de um colega meu estava precisando de uma empregada e que eu tinha lembrado da Matilde, se ela não estava trabalhando. Só que a minha mãe, e aí eu tive quase a certeza de que ela tinha realmente descoberto alguma coisa, provavelmente dela com meu pai. A minha mãe fez uma cara de braba e falou que não tinha endereço nem telefone e que não queria saber de falar naquela mulher. Provavelmente ela descobriu, ou pelo menos desconfiou, que o pai estava entrando no quartinho da Matilde à noite. Sem endereço, sem telefone, ela também nunca mais ligou para casa, nem para falar comigo. Hoje, alguns anos depois, eu já não sou mais aquele Luizinho que ela conheceu, já que o tempo passou para mim também. Acabei de completar 25 anos. E se resolvi escrever essa carta, foi porque ultimamente eu tenho sentido tanta saudade dessa mulher. Sempre senti, desde o comecinho, mas depois até que amenizou. Só que nessas últimas semanas, eu não sei explicar porquê, mas
Ela não sai do meu pensamento, eu fico me perguntando por onde ela anda, o que tem feito da vida, se também se lembra de mim, se sente saudade. Se de algum modo representei alguma coisa na sua vida. Tudo bem, eu era apenas um menino. Me tornei homem nos seus braços, mas será que a marquei de algum modo? Ela nem se despediu de mim. Nem um simples adeus. Cheguei em casa e ela já não estava. Ficou uma espécie de, sei lá, de situação mal resolvida. De situação mal resolvida entre nós. A ponto de até hoje eu pensar nessa mulher. E nessas últimas semanas então, de maneira muito intensa. Lembro em detalhes da primeira vez que ela me tomou nos braços e me fez homem debaixo daquele chuveiro. Como esquecer, meu Deus? Isso é coisa que a gente não esquece. Ah, Matilde, será que você está ouvindo essa minha carta? Talvez sim. Tive a ideia de escrever para esse programa porque lembrei que você escutava esse programa todos os dias. Aliás, ficava atenta, parecia hipnotizada, ouvindo as histórias. Provavelmente continue ouvindo. Foi a maneira que eu encontrei de, através do rádio, me comunicar com você. Será que assim como eu, você também sente saudade de todas aquelas loucuras que a gente fez? Sabe quando eu lembro da tua vozinha rouca, me convidando para brincar de médico? Chego a sentir um arrepio pelo corpo todo. O mesmo arrepio que eu sentia quando você mordiscava a minha orelha. Lembra? Ah, como era gostoso. Ah, como eu queria repetir tudo que a gente fez. Me doeu tanto quando eu descobri que além de mim, você também tinha um caso com meu pai. Só que mesmo assim, não te cobrei nada. Tudo por medo que você se aborrecesse e me dispensasse. Quase contei o caso de vocês para minha mãe. Olha, faltou pouco. Se bem que, repito, se tivesse feito isso, não seria por ela, e sim por ciúme, despeito. Me doía tanto saber que eu te dividia com outro homem. E ainda por cima, meu próprio pai. Engraçado, já do teu marido, eu não sentia ciúme. Até porque você vivia falando. Ai, Luizinho, se eu pudesse eu te levava para casa, sabe? Você dá de 10-0 no meu marido. Então, para mim, o teu marido não passava de um banana. Por isso, você o traía comigo. E por isso eu não sentia ciúme dele. Agora, do meu pai eu sentia. Minha vontade, quando eu pensava que você transava com meu pai também, era de voar no pescoço dele e tirá-lo de perto de você, ou então, sei lá, contar tudo para minha mãe, coisa que eu quase fiz. Faltou pouco. Só não contei porque estava apaixonado. Não queria que a minha mãe te mandasse embora. Só que no fim, não adiantou nada, porque ela te dispensou do mesmo jeito. Até hoje não sei com certeza qual foi o verdadeiro motivo. Já que ela parecia gostar do teu serviço, vivia te elogiando, com certeza descobriu ou desconfiou do teu caso com meu pai. Só sei que queria muito te ver de novo, Matilde. Mas sei que não é fácil. A não ser que seja assim, me comunicando com você através desse programa, que você ouvia todos os dias e que provavelmente continue ouvindo. Que bom se você estivesse me escutando. Será que você está ouvindo esse meu desabafo? Se estiver, Matilde, você bem que podia me procurar através da produção desse programa. Se lembra das coisas que você me ensinou? Pois eu te garanto que hoje eu também tenho algumas coisinhas para te ensinar. Já não sou mais aquele menino que você conheceu. Eu mudei, virei homem.
Só uma coisa não mudou em mim, que é essa vontade louca de ter você nos meus braços outra vez, de fazer amor com você, de beijar a tua boca, sentir o teu cheiro. Preciso tanto te ver, Matilde. Acho que não estaria exagerando se dissesse que é caso de vida ou morte, porque eu sinto que essa paixão ainda vai me matar, ainda vai acabar comigo. Se ouviu essa minha carta, por que você não me procura? Ei, Matilde, por que você não me dá um sinal? Você estaria salvando uma vida, sabe? Acredite, Matilde, você estaria salvando uma vida.